com a análise do plano S na aula passada. E onde nós variamos, né, o amortecedor. Variando apenas o amortecedor, nós variamos esse tempo aqui de acomodação. Levava mais ou menos tempo para se acomodar, né? Porque variando o amortecedor, o nosso objetivo era variar apenas a parte real do S, né, do plano S. Variamos um pouco essa parte imaginária, né? Mas o nosso objetivo aqui era verificar o que acontece quando eu vario o sigma. Tá? Quando eu vario o sigma, eu tenho uma acomodação mais rápida ou mais lenta do sinal. Eu tenho maior ou menor amortecimento. Depois, a próxima intenção foi variar o ômega. Bom, o que acontece quando varia o ômega? A gente sabe o que acontece quando varia o sigma. Tanto que o sigma, né, a gente até achou uma relação, né? Aqui o sigma é meio, é sempre esse sinal aqui negativo, tá? Então ele é meio, aqui ele é 1, aqui ele é 1,5, aqui ele é 2. E nós descobrimos que o tempo de acomodação sempre era 5 dividido pelo sigma. Tá? Então, para o sigma grande, para o amortecimento grande, a acomodação é rápida. E para o amortecimento pequeno, porque é sobre sigma, né, a acomodação demora mais tempo. Então, 5 sobre 0,5 vai dar 20, vai dar 2,5, né? 5 sobre 0,5. Eu já estou ruim de matemática, vou ter que fazer aqui, ó. Dá 10, né? 5 dividido por 0,5 dá 10. Né? Dá 10. Né? Então, o que vai acontecer é que ele vai levar 10 segundos a acomodação, começou em 2, vai até 12, né? Então, esse que mais balança, a gente disse que aqui ele já se acomodou, 12, aliás, em 12 ele já se acomodou. E, de fato, dá para ver que ele está praticamente acomodado, né? 99% acomodado. E, naturalmente, aquele que tem maior amortecimento, então é 5 dividido por 2, leva 2,5 segundos. 5 dividido por 2, 2,5. Então, venho aqui, ó, 2,5 está aqui, né? E esse roxinho aqui representa esse último. Mesmo que eu não tivesse colocado legenda, né? Eu sei porque o gráfico é feito na mesma sequência que... e mesmo que não fosse, eu sei que o maior amortecimento é aquele que tem, né, que amortece todas as oscilações mais rapidamente. Bom, para mudar o amortecimento, nada melhor do que eu mudar a constante do amortecedor, que foi o que nós fizemos. Depois nós variamos o K, né, porque a nossa intenção foi ver como se comporta, né, se nós variarmos o ômega, porque variando o K, nós variamos apenas o ômega do sistema. Veja que, por sorte, né, o sigma não variou, variou apenas o ômega. E eu coloquei uma entrada seno, que é o que faz sentido, né, porque o ômega tem tudo a ver com a frequência. E eu percebi que para entradas de mesma amplitude, amplitude 10, eu acabei tendo respostas de amplitudes diferentes. Isso, para mim, ela foi uma surpresa, né? E a partir de, né, como o sigma deu igual a 1, eu sei que o tempo de transitório é 5 sobre 1, então o tempo de transitório é 5 segundos. A partir daqui já acabou o transitório, né?
Eu até penso que o ideal seria eu fazer o gráfico, então, de 10 a 40 segundos. Vai ficar melhor, né? Eu vou fazer esse gráfico agora. Eu vou colocar aqui, ó, axis, ou apenas o x-limite, né? X-limite. Começar em 10 e vou fazer até 40 segundos. Agora eu percebo que já está em regime tranquilamente. E o que eu percebo é que essa onda azul, ela tem uma amplitude muito maior do que essa azul turquesa aqui, né? Então, se eu mudo a força da mola, é natural que mude a oscilação. A mola eu mudei de uma força 1 até uma força 6. Eu penso que quanto mais mole for a mola, maior amplitude eu vou fazer, né? Eu sinto isso, né? Intuitivamente, né? Então, eu sei que esse foi o primeiro gráfico, esse foi o segundo, esse foi o terceiro, né? E se eu tenho dúvida disso, eu vou colocar um ponto de quebra aonde? Eu vou colocar um ponto de quebra aqui nesse end. Tá? Vou fazer. Fiz o primeiro gráfico. Ó, o primeiro gráfico, né? Naturalmente, o primeiro gráfico é para o K igual a 1. O segundo gráfico, o diabo que agora ele fez todos os outros, né? Eu deveria, talvez eu coloque aqui. Então, vamos lá. Fez o primeiro, vai fazer o primeiro gráfico agora, ó, primeiro gráfico. Agora ele vai fazer o segundo. Olha, ó, segundo. Né? Conforme o K vai aumentando, vai diminuindo a amplitude de oscilação. O que faz todo o sentido do mundo. Quanto mais dura a mola, menos ela balança. Tá? E com isso eu mudei o ômega. O que eu penso em fazer agora? Ainda não terminei a análise do ômega. Eu apenas verifiquei que mudando o ômega, muda a resposta em frequência. Né? Mudando o ômega, muda as amplitudes de oscilação, que isso é a mesma coisa que dizer que muda a resposta em frequência, porque eu estou oscilando. Vou voltar para o plano S. Né? Vou voltar para o plano S, né? daquele meu mesmo, né? da minha mesma função de transferência aqui, ó. E vou vou pensar só em frequência, em hertz, em radiano por segundo. Não vou pensar em amortecimento. O amortecimento é transitório, né? Se eu tenho uma máquina que gira e que naturalmente tem uma vibração, eu não estou pensando na partida da máquina, eu estou pensando somente depois que ela partiu, que ela já está balançando em regime, e não nos balanços iniciais até atingir o regime. Tá? Então, se eu não estou pensando no transitório, eu vou pegar o sigma igual a 0. Ah, como é que você sabe que esse é o sigma? Bom, de fato, eu não sei. Eu vou ter que colocar aqui um label aqui, né? No X e no Y. Um pouquinho de paciência até ele terminar, né? Tem muita matemática simbólica, né? No passado eu pedi para ele fazer algumas coisas em LaTeX e ele continuou. Então, eu poderia simplesmente ter escrito sigma, né? E ainda mais se eu escrevo sigma do jeito correto. Né? Então, ele tem um interpretador LaTeX agora. Eu passo as linhas de códigos depois para vocês.
Então, veja que fica o sigma e o J ômega bem bonitinho, né? Talvez eu não deixasse nem esse espaço aqui para ficar mais bonito. Pronto. Sigma, J ômega. E para o sigma igual a zero, que é o que nós fizemos na aula de ontem, ó, 0 vezes sigma, eu fiz o gráfico só para acompanhar aqui, ó. E melhor do que isso, né, que daí não deu tempo de fazer na aula de ontem, eu vou fazer esse gráfico aqui em 2D, né, no sentido, né, de eu conseguir enxergar melhor, já que o sigma é igual a zero, eu quero enxergar esse gráfico só assim, ó. Isso também não é difícil. Bom, nós fizemos este gráfico aqui, ó. Nós podemos fazer um novo gráfico dele em 2D, ó. Só copiar e colar. Ao invés de plot 3, eu vou fazer plot só do ômega e do Z2. Aqui ele apareceu. É o mesmo gráfico. E o que eu percebo? Tá, vou colocar uma gradezinha. Só para lembrar, aqui eu tenho o ômega. Né? Eu acho que eu vou ter que colocar esse ômega aí, porque senão vai ficar difícil. No eixo X, eu tenho o ômega. E no eixo Y, eu tenho a minha função de transferência, o meu sistema massa-mola amortecedor. Y, né? Eu tenho o G de ômega, tá? Eu vou escrever aqui isso em látex. Agora, ó, colocou, né? Agora sofre. G. Eu tenho módulo de G de ômega. Módulo. O G. G de J ômega, né? Pronto. Tá, aqui eu tenho um módulo de G de J ômega. Aqui em cima, né? Tudo isso aqui está no plano S e o eixo Z também é um módulo do G de J ômega. Vamos colocá-lo. É bom para a gente saber o que significa cada eixo, né? Só que aqui embaixo eu estou fazendo somente para o regime, ou seja, o transitório não me interessa. Né? E eu percebo que no regime, a minha saída ela vai ser máxima nessa frequência e nessa frequência aqui. Ó. Quanto que valem essas frequências? Eu vou colocar aqui, ó, né? Cliquei nesse data cursor, e aí eu clico aqui, ó, e ele vai me mostrar ali pertinho. Tentar levar mais pertinho. Tirar esse cara daqui para ficar mais fácil. Clicar lá no data cursor e clicar aqui, ó, aqui. Eu sei que essa é a frequência de 1.7, né? Aqui embaixo, aqui do outro lado, é a mesma frequência, ela é menos 1.7. Não faz sentido nenhum eu fazer esse gráfico para frequências negativas, né? Então, eu vou simplesmente, eu posso fazer o gráfico somente na parte positiva da frequência. Então, eu poderia colocar aqui um axis ainda, né? um x-lim de 0. Né? Agora eu vou colocar de 0 até 5, né? Ou poderia colocar de 0 até o máximo ômega. Tá? Vou colocar de 0 até 5 agora, só para não gastar tempo, né? Mas seria mais automatizado. Então, aqui eu vejo uma resposta em frequência, ou seja, quando para a frequência 0, né, o ganho é de 0,2. O que é frequência 0? Bom, frequência 0 é um degrau. Tá? Um degrau. Então, se eu aplicar uma força degrau com entrada 10, vai sair, né? Eu aplico força 10, vai sair um deslocamento de 10 vezes 0,2. Então, vai ser um deslocamento de 5. Eu até tenho que verificar se isso é verdade, né?
olha aqui, ó. Isso depois de todo o transitório, tá? A gente está analisando ali em regime. Então, se eu aplico aqui um degrau de 10, né? No tempo igual a 2, depois de passado, né? No tempo igual a 2, eu apliquei o degrau. Depois de passado o transitório, ele tem que chegar no 5. E aqui chegou no 2. Como assim? É que o seu Ângelo fez a conta errada. 10 vezes 0,2 é 2, não é 5. Da onde eu tirei que é 5? 10 vezes 0,2 é 2. Né? Bom, vocês aprendem coisas avançadas e desaprendem coisas básicas comigo. 10 vezes 0,2, 5, né? É difícil. Então, tá, isso eu entendi. Bom, agora eu vou querer colocar algo que não tenha frequência zero, algo que tenha alguma frequência. Bom, que tal você entrar com 1 radiano por segundo? Aí o ganho vai ser, eu não tenho olhos de águia, né? Eu vou ter que colocar aqui, ó. Se você entrar com mas por que não aparece, seu danado? Eu vou tirar você daqui e vou colocar aqui. Se o ganho, se a frequência for de 1 radiano por segundo, a amplitude que você colocar vai ser multiplicada por 0,22. Se você colocar uma frequência, vamos pegar a máxima logo de cara, né? Vai ser multiplicada por 0,25 e não 0,20. Quer ver? Então, eu vou colocar, era 1,7, se eu não me engano, né? Eu vou colocar aqui, ó. Ao invés... Não, essa outra. Ao invés de 1 radiano por segundo, né? 1 radiano por segundo a gente já fez e dá 0,22. A gente até pode ver a saída aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui. 1 radiano por segundo deu de 0,20. O problema aqui é que a gente fez para vários Ks, né? Agora a gente vai ter que fazer, vamos ter que fazer só para o nosso K igual a 6 aqui. Então, vou colocar aqui K igual a 6 de novo. K igual a 6. Nem precisa desse cara aqui, pode pegar o transitório, não faz mal. Não precisa de hold off, não precisa de hold on, vai fazer um gráfico só. Tá? Nós estamos fazendo para frequência de 1 radiano por segundo, 1 vezes t. Pronto. Agora vamos deixar passar o transitório, né? Vamos deixar passar o transitório. Vamos pegar aqui no final, porque aqui já passou o transitório, né? Bom, nós aplicamos 10 na entrada e a saída deu 1,86, tá? Agora eu vou fazer uma continha. Vou fazer 10 vezes 0,22. Né? Deu 2,2. Tá? Não deu aquilo que eu esperava. Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui, ó. M igual a 1, B igual a 2 e K igual a 6. Ah, K igual, aqui no terceiro, K igual a 5. Ah, tá. Então é K igual a 5. Agora, né, só lembrando quanto que tem que dar aqui, né, antes era 10, multiplica por 0,22, tem que dar 2,2. Né, eu nem preciso colocar ali para ver que deu 2,2. Né? Vamos pegar aqui mais para trás, ó, 2,2. Tá? Então, as coisas funcionam. Né? Isso aqui eu tenho uma resposta em frequência. E quanto maior a frequência, a partir deste valor máximo, cada vez mais diminui a amplitude, mesmo eu aplicando a mesma amplitude de força. Mesmo aplicando a mesma amplitude de força, a amplitude de resposta, que é em distância, ela vai diminuindo. Por isso da importância deste gráfico aqui, ó.
por este gráfico, no plano S, eu consigo, aqui quando sigma é igual a 0, determinar a resposta em frequência. Normalmente tudo trabalha com uma determinada frequência, tudo está girando, né? Uma bomba, um compressor, sempre tem uma frequência, né? E com o sigma, eu consigo determinar quanto tempo vai levar o transitório, né? Quando você parte o motor, talvez o tempo do transitório você nem leve em consideração. Mas quando você vai aquecer um forno, por exemplo, um forno para fazer tijolo, né? Você tem que controlar certinho a temperatura, senão o tijolo trinca. E o transitório é importantíssimo, você não pode ficar dando trancos de temperatura. Ah, aumentou a temperatura demais, agora joga um vento frio. Ah, tá muito frio, joga um vento quente. Não, demora até esquentar, demora até esfriar. Basta vocês verem um ar-condicionado numa sala de aula, quanto tempo que leva o transitório até chegar numa temperatura de regime. Então, ambos são importantes. Olha, não tenho que finalizar, eu ia dizer para finalizar, né? Mas não tenho que finalizar. Nós vimos a resposta S, tanto na parte real quanto a imaginária. A parte real, 5 dividido pela parte real, te dá o tempo de transitório. Veja que esse 5, ele é um tanto empírico, né? 5 parece bom porque já terminou tudo. Mas existem aplicações físicas em que se considera apenas 3 vezes o transitório. 3 sobre sigma e não 5 sobre sigma. Tá? Aí vai depender da aplicação, tá? Eu gosto muito do 5, né? Em eletricidade é usado bastante o 5 e em sistemas térmicos é usado bastante o 3, tá? Esses são regras mais empíricas. Vamos voltar lá para o nosso os nossos slides, né? A parte mais difícil eu considero que é a interpretação desse plano S. Tá? Veja que nós falamos quase uns 3 dias só desse slide. Tá? E espero que agora nós consigamos entender, né? Nós temos aqui, né, 1 sobre ms² mais bs mais k. Né? Isso aqui foi descoberto dividindo saída pela entrada em S. Bom, o nome de tudo isso aqui, ó, é função de transferência. Né? Eu calculei o módulo de GDS. Tá? Aqui deveria ser GDS, não HDS. Tá? Esse é o módulo. Tá? Porque isso aqui é um número complexo, que tem módulo e fase, mas o que interessa mais para nós agora é o módulo. Esses pontos aqui, onde a função de transferência vai para o infinito, são chamados de polos. Tá? Os polos, né, vou chamar de P, ele também tem um sigma mais um J ômega. Né? O sigma, ele te dá o quão lenta ou quão rápida é a tua resposta, é o transitório. Tá? E quando você faz sigma igual a 0, você tem essa curva aqui, ó. Nessa curva azul, sigma é igual a 0. Você só varia o ômega. Né? Então, essa curva, que é igual a essa curva aqui, é a resposta em regime. Tá? Para cada frequência. Nós podemos aplicar, veja que independe da entrada, né? Mas eu já tenho uma ideia de quantas vezes a entrada vai ser para cada frequência.
aqui eu fiz um gráfico, né, com várias respostas em frequência, né, para o sigma igual a 0, 1, menos 1, 2 e menos 3. Não faz sentido, não faz muito sentido para outros sigmas, tá? Não faz muito sentido para outros sigmas. Mas que o gráfico ficou bonito, né? Mas esse é o gráfico nosso de interesse aqui, ó, para o sigma igual a 0. Eu vou querer que hoje vocês façam, tá? Que vocês façam no MATLAB um sistema massa-mola amortecedor, tá? E com várias entradas. Aqui eu tenho isso, ó. Aqui eu tenho isso. Eu vou dar agora 5 minutos, 5 contados a partir de agora, 10h47, mais 5, né, vai dar 53, né? 10h53. Eu vou perguntar para vocês o que significa esse conjunto de gráficos aqui. Só esse aqui, ó. Esse aqui vocês já sabem, já viram. Essa aqui é a resposta em frequência, né? Resposta em frequência, ou seja, em regime também, quer dizer, né? Depois do transitório passado, né? Com sigma igual a 0. Né? O que significam todas essas respostas aqui? 5 minutinhos para pensar. Talvez 5 minutos seja demais, né? Max, qualquer consideração sobre esse gráfico, fale para nós aí, qualquer um deles. Tá, eu acho, né, que eu acredito que seja também a consideração de frequência, né? Tipo, o segundo gráfico o da direita, né? Tá, o da direita, nós estamos falando desse aqui, ó, o da Isso, direita. isso. Opa, foi para frente sem querer. Tá. Me diga o seguinte, me escolha uma linha para falar de qualquer uma dessas linhas. O que você quer falar? Tipo, cada linha ali que tipo, vai subindo 0.05, 0.1 seria, no caso, a amplitude, certo? Não sei. Cada senoide tem uma amplitude diferente. Essa é a tua E consideração? isso, amplitude e frequência, né? Ah, E tem aí, amplitude e frequência, tá. e acho que o compilado de tudo isso vai dar aquela em azul que tá em cima.
Ah, o compilado de tudo isso vai dar a linha azul. Tá. Isso. Ia ser quase perfeito se não falasse a última coisa. Beleza. Gustavo, o que você tem para falar disso aí? Tá na escuta, Gustavo? Tá sem microfone, boa. Agora todo mundo vai dizer que tá sem microfone. Alessander, o que você tem para falar dessas curvas aí? Qualquer contribuição, pode ser até negativa, não faz mal? Opa, bom dia. Tá me ouvindo? Sim, ouvindo muito bem. Então, esses dias eu tava vendo um vídeo referente a isso do Slab, né? Eu achava, mas não tem nada a ver com o que o Max falou, mas eu achava que alguma dessas linhas referencia a velocidade, a posição e a aceleração da mola. Mas acho que não deve ser. Todas se referem à posição. A posição, sim. E eu pensei que a velocidade também estava incluso, mas acho que é o impulso também dela, né? Opa, começou a falar alguma coisa aí. Você vê pulso ou impulso, ou resposta a pulso ou impulso em algum lugar aí? Impulso? Impulso. É. Tá. Aqui não tem, mas é uma palavra-chave que vale a pena ser memorizada. Uhum. Bevilacqua, o que você vê nessas linhas aí? Professor, tá me ouvindo? Tô. Então, o que eu consigo ver é um regime transitório ali, né? Até uma estabilidade. Eu consigo ver que a linha azul tem um amortecedor meio forte, que o regime transitório tem poucos segundos ali. E eu consigo ver a diferença das molas também no senoides ali, que estão com uma amplitude maior ali. E é menor também, né? Ah, tá. Então eu até consigo ver. Veja que esse é o mesmo exercício que nós fizemos, ó. Essa aqui é a frequência zero. Essa é a resposta ao degrau. Né? Então eu coloquei 1 na entrada e saiu 0,2 da saída. Depois eu fui aumentando a frequência. Comecei com 0, depois eu fui para a frequência, eu não sei aqui, talvez seja 1. Vamos ver qual que é a menor das frequências aqui. A menor das frequências parece ser essa. Essa daqui, né? Ela parece essa linha bem grossa. Não, essa mais fina aqui, ó. Ainda tem uma maior. Essa aqui, ó. Essa mais fina aqui, ó, parece ser a menor das frequências porque é o maior dos períodos, né? Vem até aqui, ó. Então ela tem é difícil de calcular porque não dá inteiro, né? Mas vocês concordam que essa daqui tem uma frequência pequena e agora eu estou aumentando a frequência, né? Porque o período está diminuindo. E a resposta que deu a maior amplitude não foi a de frequência zero, não foi, eu vou chamar de índice, tá? Não foi a frequência 0, nem a 1, né? Nem a 3, nem a 4, nem a 5, nem a 6. A resposta que deu a maior amplitude foi a de frequência 2. Concorda comigo que eu fui aumentando a frequência, né? Essa é a frequência 0, inclusive é 0 Hz, né? Porque é um degrau. Né? E depois eu fui colocando senoides cada vez com frequência maior, né? E a senoide com frequência 1.7, que me deu a maior amplitude de saída. A senoide com frequência 0, ou seja, o degrau, me deu 0.2. A 1.7 me deu 0.25. Está aqui, ó, 0.25. Né? E agora, conforme eu fui mudando a frequência, tá? Provavelmente eu fiz 4 aqui, vamos ver. 4 ou 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, por sorte, é 0, 1 radiano por segundo, 2 radiano por segundo, 3 radiano por segundo, 4 radiano por segundo, 5 e 6. Tá? Então, por sorte, ainda os índices bateram com a frequência em radianos por segundo. Tá? Eu tenho aqui a resposta no tempo,
Tá? Aqui é a resposta no tempo e aqui é a resposta na frequência. Por isso que eu faço análise em frequência. Com um gráfico, eu vejo aqueles infinitos gráficos da direita. O gráfico da esquerda me representa os infinitos gráficos da direita. Conseguiram perceber isso? Sim ou não? Veja que o ganho e a frequência. Tá? E aqui eu tenho o ganho para várias frequências, desde a frequência 0 até a frequência 6. Max, conseguiu perceber isso? Não, bem. Não, bem, pode explicar de novo, por favor? Professor? Claro que eu posso. Não conseguiu, você não conseguiu porque falta só uma basezinha. Tá? Uma basezinha que nós vamos fazer agora. Ó. Tá? Um seno na frequência, um seno na frequência, por exemplo, eu tenho aqui 1 radiano por segundo. Como é que eu represento um seno? Assim, ó. Eu sei que em 1 radiano por segundo eu tenho 10 newtons. Tá? Assim que eu represento um seno de 10 newtons. Tá? Então, aqui é força e aqui é frequência. É assim. Tá? Só esse ponto aqui. Ou, normalmente é por uma, tipo um impulso representado, 10. Agora, como é que eu represento um seno no tempo? Tenho que representar ele assim. Tempo, e daí eu coloco 10 aqui como amplitude. Quando eu tenho um seno só, é assim, eu poderia ter 2 senos, mas não vou fazer agora. Tá? Não é muito mais fácil essa forma aqui de representar na frequência, que já me dá a frequência direto? Aqui eu nem tenho a frequência direto, eu tenho que medir o período para fazer 1 sobre o período para ter a frequência. É muito mais fácil entender aquilo. Tá? Agora, se eu tenho um gráfico como eu tenho lá de resposta em frequência, que ele é assim, ó. Isso quer dizer o seguinte, que se eu colocar 0 Hz, eu multiplico por esse valor para ter a saída. Se eu colocar essa frequência, eu multiplico por esse valor. Se eu colocar essa frequência, eu multiplico por esse valor. Tá? Ou seja, se eu colocar 0 Hz, que é o degrau, eu multiplico a entrada por 0,2. Vamos supor que a entrada seja 1, a saída vai dar 0,2. E deu 0,2 lá no regime. Se eu tenho 1,7 Hz, eu vou multiplicar por 0,25. Eu tenho 0,25 aqui. Ó. Se eu tenho 4, eu vou multiplicar por 0,75. Então, eu vou pegar aqui 0,75 é esse cara aqui, ó. É essa frequência aqui, ó. Mas é muito mais fácil eu saber para quanto vai a minha amplitude em função da frequência nesse gráfico aqui, do que ficar traçando infinitas senoides e ficar olhando nesse gráfico de cá, não é? Talvez eu tenha que fazer isso no MATLAB para a gente entender melhor. Vamos fazer.
ele vai abrir aqui uma ferramenta chamada Simulink. Você pode abrir essa ferramenta também clicando aqui, não precisa digitar, é que quem é velho acostumou a digitar. Daí ele vai abrir um ambiente dentro do MATLAB. Você vai criar um modelo em branco. Já estou, inclusive, adiantando aqui alguma coisa de Cisca, mas faz parte da nossa matéria. Esse é o ambiente. Você vem aqui e vai buscar polos e zeros, tá? Tudo aqui está dentro desse Simulink, né? Aqui tem os blocos comuns usados, né? Não tem o que eu quero aqui. Eu vim aqui nesse Continuous, que é quase... Ó, função de transferência, ó. Função de transferência, isso eu quero. Eu vou dar um zoom aqui, porque senão ninguém merece, né? Vocês não vão ver. Então, aqui eu vou colocar a função de transferência. M, S quadrado, né? O primeiro elemento, depois o K. Eu tenho que me lembrar, acho que era 2 e 5, mas não me lembro mais. 2 e 5. 2 e 5. Aumenta um pouquinho que ele vai aparecer aqui. Agora eu vou colocar várias entradas e vou verificar minhas saídas, tá? As entradas eu venho aqui no Sources, ó, tá tudo no primeiro aqui, ó, Sources. Né? Eu posso colocar uma entrada degrau, uma entrada seno, né? Eu já vou puxar seno para lá. Já vou puxar a degrau que eu vou usar, né? Tem rampa também. Tá? Eu tenho que achar step, que é degrau aqui, tá? Step tá aqui, ó. Essas duas estão de bom tamanho, tá? Primeiro eu vou deixar essa aqui no cantinho, clicar com o botão direito nela e vou comentá-la. Afinal de contas, isso é um programa, né? Eu posso colocar comentários. Ó, comment, tá? Comentei, né? Ficou até um percentual aqui, um símbolo de percentual. Aqui o step, eu posso fazer em qualquer tempo, né? Aqui ele está fazendo no 1 segundo, vou deixar no 1 segundo, valor inicial 1, valor final 0, né? Nada demais. E aqui eu vou ver a resposta do meu sistema. Tá? Como? Eu vou ter que colocar um gráfico. Né? E aí é no Sinks. Eu venho aqui, não é display, é gráfico. Né? Esse scope é o gráfico. Bastante simples, né? Bem legal de simular. Vem aqui, play, né? Run, que play. Ele está compilando o teu programa, né? Vai executar. E aqui você dá um clique duplo nesse gráfico, ele vai aparecer. Apareceu aqui a resposta ao degrau. Né? Ela está meio quadradinha, você pode melhorar isso um pouquinho, mas não é o caso agora. Tá? Agora, no lugar da resposta ao degrau, eu posso colocar também, vou colocar a resposta senoidal. Né? Então, eu vou comentar esse cara aqui e descomentar o outro. Ah, antes disso, ó, vamos ver aqui quanto que deu 0,2 aqui. Ó. Agora esse eu vou comentar. Esse eu vou descomentar. Amplitude de 1. E eu vou colocar a frequência de 1 radiano por segundo. Tá? Depois 1, 2, 3 e assim por diante. Esse aqui eu até vou apagar. Não precisaria, deixa ele lá. Não precisa apagar, deixa ele ali. Então, eu tenho aqui a resposta, né, e deu um pouquinho maior do que 0,2. A gente já sabe que lá no 1,7 é onde ela vai dar máxima, né? Então, eu vou aumentar aqui essa frequência para 1,7. E ela deu, de fato, maior, né? Deu quase 0,3. Nem tanto maior, mas um pouquinho maior. E agora eu vou aumentar mais ainda a frequência. Eu vou colocar a frequência para... Vamos colocar aqui, vamos chutar o balde, 100 Hz. Não chute tanto, vamos botar 10 Hz, também não
Ficou meio quadrado demais, agora a gente vai ter que ajeitar um pouco a modelagem aqui no Model Settings. Vai abrir essa janela aqui. Tá? O que você tem que fazer aqui no Solver Details, tá? Ele está como um máximo passo automático. Eu vou colocar aqui como o máximo passo de 0,1 segundo. Vamos trabalhar até 10 segundos. 0,1 parece que não é nem um passo grande, nem um passo pequeno. Eu vou simular de novo, vamos ver se fica mais redondinho. Ainda não ficou adequado, eu vou fazer o passo então menor ainda. Tem que cuidar para não chutar o balde e fazer esse passo muito pequeno, que daí a gente se ferra também. Vou colocar 1 vezes 10 a menos 3 segundos, 1 milissegundo. E se for grande, vou diminuindo, né? Opa, agora já ficou bonito. Ó. Então vejam que agora a amplitude está bem longe do 0,2. Talvez o ideal fosse eu fazer o seguinte aqui, ó. Eu deixar fixo. Aqui, ó, vou configurar aqui a escala. Y. Não é isso que eu quero, não. Talvez com o clique direito aqui eu consiga. Aqui, ó, tá na minha cara, né? Eu vou colocar aqui menos 0,3. Menos 0,3. Até 0,3. Tá? Então, essa é a resposta para 10 Hz. Agora eu vou fazer a resposta para 1 Hz, para 10 radianos por segundo, não Hz. E agora para 1 radianos por segundo, né? Ó, essa é para 10, e agora vamos ver para 1 radiano por segundo qual que vai ser a resposta. Ó, já aumentou a amplitude. Já aumentou a amplitude. A gente pode fazer para mais tempo aqui, ó, porque parece que 10 segundos é pouco. Vamos fazer para 20. Agora para 20 segundos. Vou voltar, vou mudar a frequência. Agora, vou colocar a frequência aqui de novo de 10, né? Bem pequenininho. E vou voltar a colocar o degrau agora aqui, ó. Vou comentar isso aqui. Esse eu vou descomentar. Agora eu tenho a resposta ao degrau, né? No tempo igual a 1 segundo, né? Poderia ter deixado no 0 ou aqui, acho que é melhor aqui. Vejam que ele vai para 0,2. Melhor do que isso, e é o que eu vou pedir para vocês fazer hoje, é colocar os vários gráficos um em cima do outro. Tá? Vocês vão fazer vários gráficos e colocar um em cima do outro. Para isso, vocês vão ter que salvar. Né? Eu vou ensinar como salvar. Você clica aqui nessa engrenagem, Login. Né? Você pode salvar isso aqui lá no Workspace. Acho que até o jeito mais fácil não é nem esse. Ó. Eu vou explicar um jeito mais fácil ainda de salvar no Workspace. Você vai Signal Routing, por aqui. Signal Routing. Oh, bem em cima. Não está aqui. Comolin Use It. Continuous. Eu vou dar um clique duplo aqui e vou escrever Sim Out. Parece castigo. Nós vamos achar isso. Mata operators. Estranho que não deveria ser. Deveria ser sync. Aqui, ó. Sim Out tá no syncs. Eu fui no Signal Routing, eu estava no errado, tá? Então, aqui você manda para o Workspace o teu sinal, né? E você pode dar um nome para ele aqui. Você pode escrever, então, posição. Só não coloque to essas coisas, né? Se você
agora for lá para o Workspace, você vai ver que você vai ter alguma variável que se chama out. Tá aqui, ó, out. E dentro desse out, você vai ter o tempo, tá? O tempo, claro que é importante o tempo. Né? E aqui você vai ter algo chamado posição. Tá? Melhor ainda, ó, a posição tem o tempo e a posição. Tá? Então, vou escrever aqui, ó, out. De novo, eu só tenho que decorar aqui, ó. Out.posição. Olha aqui, ó. Você vai dizer que o tempo, vou fazer num script aqui, porque é maior. Você vai dizer que o tempo é igual a out.posição. E são todos os elementos, é linha e coluna, todas as linhas da primeira coluna. E você vai chamar de resposta ao degrau de out.posição de todos os elementos e da segunda coluna. Agora você vai poder fazer o gráfico. Plot tempo, vírgula, resposta ao degrau. Ele andou reclamando alguma coisa, ó, index, né? Ele passa de 2 posições. Vamos ver qual que é o problema aqui, ó. Vou comentar esse. Aquele lá ele não reclamou e pelo jeito ele achou, né? A time series. Faltou alguma coisinha, 2000 por 1, tá? Ele reclamou de alguma coisinha aqui, ó. Posição. Ele não pegou isso como numérico. Eu vou ter que fazer de outra forma, então. Dá um clique duplo aqui. Salvar como... Vou colocar aqui salvar como array, tá? E não como time series. Eu acho que vai ficar melhor. Array é simplesmente uma matriz, né? Então, tô salvando out.posição. Vamos ver como é que vai ficar agora. Agora apareceu out de novo aqui. A out.posição, daí só dá a posição, ó. Legal. Então, out.posição me dá a posição. E out.tout me dá o tempo. Agora vai dar certinho. Então, out.posição me dá a posição. Out.posição. E out.tout me dá o tempo. Vou fazer o gráfico. Tá aqui, ó. E daí eu vou fazer o quê? Um hold on. Porque eu vou fazer mais gráficos vou fazer mais gráficos na sequência. Tá? Agora eu vou voltar lá para o Simulink, né, e vou mudar a entrada. Não é mais o step. Né? Agora eu vou colocar um seno de 1 radiano por segundo. Tenho que descomentar, claro. E vou executar. Agora vocês vão de concordar que mudaram aqueles valores do tempo e da posição, né? E eu vou fazer o mesmo gráfico de novo. Só que ele gravou por cima. Né? Gravou por cima porque eu não estou fazendo ele
eu estou fazendo ele nesse arquivo MLX. Infelizmente, eu vou ter que fazer ele num arquivo .m normal, para isso dar certo. Tá? Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Tá pequenininho, eu não sei aumentar, tá? Eu vou salvar esse cara. Vou salvar lá na área de trabalho. Vou chamar ele de vários gráficos. Vou executar. E ele vai me jogar uma figurinha aqui. Agora eu vou voltar. Isso aqui seria como se eu tivesse digitado na linha de comando. Eu vou voltar para cá, para o Simulink, e vou colocar uma outra frequência. Eu vou colocar a frequência de 10 radianos por segundo aqui também. Vou executar. E agora eu vou executar esse cara aqui de novo. E aí eu vou ter os dois gráficos. O gráfico de 1 radiano e o gráfico de 10. Agora eu vou executar com o degrau. Acabei de apagar o degrau. Executo esse programinha de novo. E vou catar o meu gráfico aqui. Tá aqui, ó. Agora eu tenho aqui, ó, a resposta ao degrau para a frequência 0, para a frequência 1 e para a frequência 10. Conforme mudou a frequência, a rapidez da força de entrada vai mudar. Veja que eu não aumentei o valor da força, eu mudei a rapidez da força. Então, a força sempre é 1. Né? Conforme eu vario a frequência da força, vai variar a amplitude da oscilação, né? Se eu aplicar uma força constante, a amplitude vai ser essa. Se eu aplicar com uma determinada frequência, a amplitude vai ser essa ou essa, depende da frequência. Por isso que eu acho muito mais fácil compreender, é muito mais fácil compreender esse gráfico aqui, ó. Essa vai ser a amplitude. Se a frequência for 0, se a frequência for 1, essa vai ser a amplitude. E se a frequência for 4, essa vai ser a amplitude. Pacheco, facilitou? Deu para entender um pouquinho mais, professor. Um pouquinho mais, né? Mas não é fácil também, né? O Bevilacqua? Sim, professor, deu. Sim. Alessander? Donda? Certo, professor. Bom, então, o que eu vou pedir para vocês fazerem, vocês têm a aula gravada, tá? Eu vou pedir para que vocês me façam... Sim, claro que pode perguntar sobre o Simulink. Né? Que vocês me façam isso aqui para várias entradas, né? E que me gerem o gráfico no tempo para várias entradas. Por quê? Esse gráfico no tempo pouco é usado, mas é o que a gente consegue entender. Tá? Depois nós vamos usar só o gráfico na frequência. Ah, seria legal eu colocar várias entradas aqui. Eu não sei como, né? Seria legal se eu pudesse fazer aqui mesmo, né? Mas eu não sei como. Eu não sei como. Até eu acho que é uma boa, né? Mas não sei como. Mas é questão de aprender um pouquinho mais sobre o Simulink, tá? Eu só vou parar a gravação agora, tá? Não vou embora ainda, tá?